é sobre prioridades. Prioridades. O que é prioridade? Primeiro lugar. O que são prioridades? É aquilo que eu coloco como primeiro na minha vida. É aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Aí pergunta aí para o seu irmão, o que é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Né? Aí o seu irmão, certamente que ele é muito espiritual, como eu, ele vai falar assim, certamente que eu coloco o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida, né? Não é isso? Eu gostaria que isso realmente fosse uma verdade, tanto na minha quanto na sua vida, porque todos nós já ouvimos já sobre essa instrução, para nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, tem prioridades na nossa vida, como que nós numeramos essas prioridades? O que é que acontece dia a dia com essas prioridades? Né? Eu tenho o meu alimento, eu tenho os meus relacionamentos, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha casa, eu tenho a empresa, eu tenho o emprego, enfim. Como que eu tenho me relacionado com essas prioridades? O que é que eu tenho colocado aí como primazia, como primeiro na minha vida, né? A primeira coisa que você faz, né? Ora, quando você acorda, você vai despertar, a primeira coisa que você faz? Mexe, olha lá, ó, a irmã está sendo sincera ali, ó, tá vendo? Ó Deus tomando rumo ali, ó. Ó Deus tomando rumo. Aleluia. A primeira coisa que a gente faz, vamos brincar um pouquinho? Vamos, né? A gente abre os olhos, né? Acorda, né? E aí a irmã respondeu aqui, foi sincera. A primeira coisa que a gente faz, o que que é? Olha o celular. Será que tem mensagem? Será que me chamaram? Será que... Outros já acordam acelerado, já pensando nas coisas do dia. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, será que vai dar tempo? Será que vai dar? Será que não vai dar? Mas eu me programei para ter uma prioridade na segunda-feira? Eu me programei para ter algo diferente na segunda-feira? Porque se eu tenho prioridades, eu preciso começar a me programar. Porque se eu não me programar para as prioridades, aquilo que é primeiro na minha vida, eu não vou conseguir fazê-lo. Dia a dia nós estamos sendo metralhados por todo tipo de informações, bombardeados por todos os tipos de informações. As crianças principalmente, porque para quem é pai, para quem é mãe, é muito mais complicado, porque assim, a sua vida é uma vida de prioridade que teria que ter algumas prioridades. Só que você tem filhos que você precisa colocar sobre os seus filhos prioridades também. E aí sobre os seus filhos, quais são as prioridades? Você alimenta ele e você manda para a escola e coloca um celular na mão dele para que ele seja educado pelas redes sociais. Não é isso que acontece? Porque aí o seu filho não dá trabalho. Não é assim que acontece, irmãos? Não são com todos. Né? Eu vejo que tem irmãos aí que até pais que programam um tempo. Não, hoje é 20 minutos por dia. No brinquedinho, no celular, não mais que isso. Amém? E se você vigia esse tempo, tá tudo bem, tá tudo bem. Se você acha que é legal e você vigia o conteúdo que essa criança está vendo também, tá tudo bem. Então, é muito mais responsabilidade. Porque o seu filho também está vendo, olhando para você, quais são as suas prioridades, o que é que você coloca em primeiro lugar.
E se os seus filhos não estão vendo o que você coloca em primeiro lugar, o seu cônjuge está vendo isso. Se o seu cônjuge não está vendo isso, a sua mãe, o seu pai, o seu filho está vendo o que é que você coloca em primeiro lugar, aquilo que é mais importante para você. O que é mais importante para nós? Nós colocamos que Deus é mais importante, que a prioridade é Deus. Mas a nossa conduta mostra isso. Aquilo que nós estamos, eu sei o que tem que ser feito, mas eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Aquilo que eu acho que é legal, que nem hoje você está ouvindo sobre prioridades. Se eu estivesse ouvindo, estivesse no seu lugar aí, eu já estaria anotando o que eu vou fazer no dia de amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Isso aqui já cortou aqui, né? O que eu estou falando já cortou aqui e eu já me programei para aquilo que eu vou fazer no dia de amanhã, aquilo que eu vou fazer quando chegar em casa, aquilo que eu vou fazer quanto ao ministério, quanto à empresa, quanto a funcionário, quanto aos patrões, você, quanto, enfim, todas as coisas. O seu relacionamento conjugal, o que é prioridade dentro de um relacionamento conjugal. Pensa, amado. Nessa noite o Senhor, Ele quer fazer com que a gente mude. Mudar é fácil? Não é fácil. Por isso você precisa colocar no seu celular, para despertar no seu celular, prioridades. O que você vai colocar em primeiro a hora que você acorda? O que você vai colocar? Não adianta eu falar que, irmão, coloca aí 5 minutos mais cedo. Coloca 10 minutinhos mais cedo. Coloca meia hora. Não adianta, é você e Deus. Nesse momento, porque enquanto você está aqui, você está ouvindo um direcionamento da parte de Deus. Mas no seu relacionamento em casa com Ele, é você, aí é você e Deus. Porque tem uma música que fala, né? É você e Deus. A gente já discutiu sobre essa música aqui na DEF aqui, deu caldo, viu? Porque é você e Deus só nesse momento em casa, mas nos seus relacionamentos não é você e Deus. Porque aí você vai ter que ser muito mais de Deus nos seus relacionamentos. Você está entendendo quais são as prioridades da sua vida? Qual tem que ser a principal prioridade da sua vida? Prioridade, então, é o que nós colocamos em primeiro lugar. Você já lembrou o que você coloca em primeiro lugar de manhã quando você acorda? Já viu qual é a sua prioridade? O que é mais importante para você? Lá no livro de Mateus 22, o verso de número 37, fala para nós, todo mundo conhece essa palavra, todo mundo conhece essa parte A do versículo, né? Que diz o quê? Ame. Quem é que está falando isso aí? É Jesus, o seu irmão mais velho. É Jesus que está falando, o irmão primogênito nosso, que inaugurou uma nova raça. Esse irmão. É Jesus que está falando o que aí, ó? Jesus está falando o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor com todas as suas forças. Ame o Senhor com todas as suas forças. Ame o Senhor com todas as suas forças. Aleluia. Aleluia. Glória canto lele baragadai asuando reconte lele balas. Ame o Senhor com todas as suas forças, igreja. Ame o Senhor com todas as suas forças. Eu e você, nós temos amado o Senhor com todas as nossas forças, ou nós temos sempre dado algumas desculpas, alguma situação para deixar
de amar o Senhor com todas essas forças? Como é que nós temos servido ao Senhor? Como é que nós temos buscado ao Senhor? Como tem sido o nosso tempo de oração com o Senhor? Como tem sido o nosso tempo de intimidade com o Senhor? Nosso tempo de intimidade com o Senhor. Questione-se você mesmo, agora. Eu não programei para falar nada disso. É o Espírito Santo que diz à igreja, e Ele está falando para você: ame o Senhor com todas as suas forças, amado. É tempo de você se entregar totalmente ao Senhor. Você não veio simplesmente para olhar para os seus irmãos e se reunir aqui, e mais um domingo. Não. Olha lá o que diz o versículo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O seu coração está todo ocupado aí com o Senhor? O seu coração está todo ocupado? Ou tem algumas coisas aí ocupando o espaço que devia ser do Senhor? É tempo de nós meditarmos naquilo que o Pai tem para nós. O Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer transformar os nossos sonhos. Mas para isso, eu e você, nós precisamos mergulhar, amado. Não servir a Deus de brincadeira. Nós deixamos o Senhor, a gente fala assim: a minha prioridade é o Senhor. Muitos fazem isso, sim. Não se sinta ofendido quando o Senhor diz para você, diz para a igreja assim: mentira. Você não faz em primeiro lugar. Porque se você e eu, nós estivéssemos fazendo em primeiro lugar, a nossa vida não estaria da forma que está. O homem e a mulher que é cheio de Deus, que é cheio da presença do Senhor, faz a diferença aonde ele está. Faz a diferença. Muda o cenário aonde ele está. Nós estamos entregando para Satanás o nosso lar. Nós estamos entregando para Satanás as nossas amizades. Mas pastor, como que nós entregamos para Satanás? Quando nós deixamos de buscar o Pai com força. Eu estou falando aqui algo do Espírito que não é na nossa força, não é no nosso braço da carne, porque é em vão, a nossa força é vã. Nós não conseguimos do nosso jeito, mas eu já tentei tanto, eu tentei isso, aquilo. Faltou uma coisa: buscar ao Senhor com força, com todas as suas forças. Se render ao Senhor com todas as suas forças. Realmente fazer esse versículo aqui, ó, fazer parte da sua vida. Mateus 22, 37. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Pensa quão profundo é isso, irmão. Você já estudou várias coisas, você que passou por vários processos de estudo. Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo. O Senhor está falando aqui, ó, é para me amar, ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu entendimento.
Você entende que é com todo o seu entendimento? Então, quando aparecer algo impeditivo para você buscar ao Senhor, você vai entender isso aqui. Por quê? Porque eu entendi que primeiro é o Senhor, que primeiro é Deus. E depois todas as outras coisas, lá em Mateus 6,33, né? Que fala o quê? As outras coisas nos serão acrescentadas. Quais são as outras coisas? As coisas dessa terra. Alimento, comida, bebida, vestimenta, casa, moradia. Todas essas coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida e nós estamos nos preocupando mais com coisas. Estamos nos preocupando mais com o amanhã, como que vai ser amanhã, e a gente vai nesse... Está todo mundo correndo aí atrás de coisas. E você? Você precisa realmente correr atrás? Você precisa se preocupar com o amanhã? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Deleite-se, descanse no Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Sabe, é para ir para casa meditando nessa palavra. É para ir para casa meditando, poxa, o que eu estou fazendo? Poxa, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que louvar ao Senhor, eu tenho que adorar esse Deus. Não tem mais nada para nós nessa vida aqui não, amado. Perder tempo com as coisas. Eu não vou numerar, porque se eu numerar, você já sabe. Você já sabe aonde você está ficando mais tempo. Começa a verificar onde que você está ficando mais. Você está ficando mais na presença de Deus ou ocupado com as coisas dessa vida? Programa aí no seu celular. Rede social, graças a Deus. Eu já estou há mais de um mês sem rede social. E isso faz toda uma diferença na vida, viu? Faz toda uma diferença, mesmo que seja, não, vou ver os testemunhos, vou ver não sei o quê, e uma coisa vai puxando outra, quando você vai ver, 20 minutos, meia hora, uma hora. Se você somar durante todo o dia, quanto tempo, né? Tem a programação no seu celular aí para você ver. Quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você fica no Face. Agora tem outros aí também, né? TikTok, que mais? Joguinhos, né? Jogos, que mais? Quai? Como que é o nome? Quai? Quai. Tem vários. Vários. Aonde que você tem perdido mais tempo? Porque aí nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre prioridades. Nós estamos falando e meditando sobre prioridades. O que é que eu tenho como prioridade na minha vida? Não se assuste com o que eu vou falar. O seu cônjuge é importante, mas ele não é a sua prioridade. Certo? Ele não é a sua prioridade. O seu filho é importante? E ele é a sua prioridade? Dói o nosso coração de ouvir isso? Dói sim. Dói porque nós perdemos muito tempo. Os pais sabem, pais que têm crianças aqui sabem o quanto é difícil. O quanto é difícil. Ele não é sua prioridade.
Ele é sua responsabilidade, mas não é a sua prioridade. Porque nós nos livramos dos ídolos. A gente se livrou dos ídolos, certo? A gente se livrou do santo, né? De tudo aquilo que se tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, né? Tudo aquilo a gente se livrou de imagens. Tem alguém que tem imagem ainda em casa hoje? Aqui no nosso meio? Se você tem e é responsabilidade sua dentro do lar, retira hoje. Ou no seu quarto, de repente você está dentro da casa, mas no seu quarto ainda tem, se livra hoje disso. Porque aqui de Gênesis a Apocalipse, a gente vê madeira, pedra, enfim, tudo que é feito por mãos humanas, não pode falar, não pode te ouvir, não pode respirar. E se você tiver dificuldade com isso, traga até aqui que eu quebro. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aí a gente se livrou. Você que está me ouvindo pela internet aí, é isso mesmo. Amém? Amém? Aí a gente se livrou de tudo isso. Porque, você que está me ouvindo na internet, deixa eu falar de novo, ó. Está aqui, na palavra do Senhor. Todos os dias. A gente está no livro de Oséias e estamos ouvindo todos os dias o profeta falar que Israel foi atrás de bezerros, foi atrás de deus de madeira, enfim, foi atrás de Baal, e aí o Senhor o rejeitou como nação. A gente vê, no livro de Oséias eu estou falando, mas a gente vê no livro de Isaías, a gente vê no livro de Salmo 115, enfim, tem vários capítulos falando a respeito da idolatria. Mas nós nos livramos da idolatria e trouxemos outros tipos de idolatria para dentro do nosso convívio. A idolatria, né? Que é Deus de pedra, Deus de madeira, aquilo lá tirava a adoração ao Senhor, certo? Dividia a adoração com Deus, e Deus, Ele não gostou disso, certo? E hoje, a nossa idolatria, o que é que nós estamos dividindo com Deus? O que é que nós estamos dividindo com Deus? Carro, casa, dinheiro, ah lá, esposo, esposa, empresa, filhos, maridos, roupa, comida, tempo, celular. Por quê? Está dividindo, está tirando a glória de Deus. Nós estamos deixando de buscar o Criador e estamos buscando coisas. Minha mãe, meu pai, enfim. Não estou falando para você abandonar. Não é abandono, viu, irmãos? Não é abandono, é prioridade. Esse versículo bíblico aqui, ó. Ame o Senhor, em primeiro lugar aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, com todas as suas forças. Depois, lá no livro de Mateus 6, coloca aí 6, o 33, que fala para nós primeiro buscarmos o Senhor, o nosso Deus. Né? Olha lá, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu valorizo e mudo as minhas prioridades, entendendo no Espírito, que as coisas de Deus é muito melhor, e se eu fizer isso, as outras coisas vão ser acrescentadas, isso é libertador, amados. É libertador. Você não vai se preocupar, você vai descansar, você não vai precisar tomar remédio. Não estou falando para você banir, mas eu estou falando para você, se você se mudar e trazer como prioridade
e buscar Deus com força e colocar Deus em primeiro lugar, certamente as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, sai dessa, amado. Sai dessa. Coloca Deus como prioridade já. Coloca Deus como prioridade hoje da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você, ó que frase linda, amado. Ó que frase linda. Enquanto você se preocupa com o céu, enquanto você se preocupa com o céu, Deus cuida das suas coisas aqui da terra. Enquanto você se preocupa com o reino, enquanto você se preocupa com Deus, enquanto você se preocupa em ter intimidade com Deus, enquanto você se preocupa em ter um devocional com o Senhor, enquanto você se preocupa com Deus, Deus, Ele cuida das suas coisas aqui na terra. Com o que você tem se preocupado tanto? Com o que você tem se preocupado tanto? Eu separei aqui alguns homens de Deus. A gente leu o livro de Daniel e eu não poderia deixar de falar de Daniel mais um pouco, né? Porque Daniel, eu já falei sobre isso aqui, mas vamos só relembrar. Lá no livro de Daniel, do 6 ao 12, está escrito assim, ó, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens falam, os amigos. Repete comigo, os amigos. Os amigos. Mais intimidade, os migos. Os mano. Os mano. Os mano, brother. Tá ligado? Então, os mano, os brother, foram investigar e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. Pedindo ajuda a Deus. Por quê? Porque eles armaram, né? Quem não ouviu, porque esses os amigos, o que eles fizeram? Armaram uma cilada para Daniel, porque Daniel ele era o mais sábio e ele tinha conquistado o coração do rei. E eles queriam dar uma bica no companheiro. E aí armaram cilada. Fala aí para o seu irmão, seus mano que você pensa que é mano, não é mano, não. Não é mano, não. Tá ligado? Se liga. Se liga, viu? Então, aí o que acontece? Foi publicado um decreto para não adorar a Deus. Para adorar somente a imagem do rei. Aí Daniel, o que ele fez? Ele ouviu o decreto? Ele se rebelou contra o decreto. Por causa a prioridade dele era o quê? Era obedecer lá ao rei, lá na terra, ou era obedecer a Deus? A prioridade de Daniel, qual que era, pastora Márcia? Era obedecer a Deus, era agradar a Deus, independente do que lhe acontecesse. Eu vou dormir um pouco menos para poder agradar a Deus, vale a pena? A gente acha, né? Aqui, legal, vale. E o seu despertador, você vai colocar já para despertar amanhã, para poder ter uma intimidade com o Pai? Porque, amado, pensa, todos os dias da nossa vida, quando nós formos para a eternidade, todos os dias a gente vai ter intimidade com o papai. Nós vamos conversar com ele.
E essa intimidade pode começar aqui na terra. E se você tiver essa intimidade começando aqui pela terra, amado, pensa como que vai ser a sua vida. Sem preocupação. Os caras vão achar que você sempre vai estar na brisa. Por quê? Porque você, tal situação assim, assim. Não, deixa, depois a gente resolve isso. A sua esposa vai perguntar, não, calma, a gente já resolve depois. Daqui a pouco Deus já foi, já tocou na sua vida, já resolveu. Nossa, já resolveu. Fica tranquila. As pessoas que estão do seu lado, eu estou trabalhando nisso porque dentro de casa, as meninas lá falam que eu sou meio agitado. Um pouquinho agitado. E eu estou trabalhando com isso. Por quê? É uma prioridade para mim que eu agrade a Deus primeiro e que elas vejam esse testemunho na minha vida também. Não são elas, eu não estou colocando elas como prioridade. Porque se eu colocar Deus como prioridade, elas não vão sentir mais esse Daniel agitado próximo delas. Vão sentir isso? Não vão sentir isso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, me derramar, dizer que és formoso. Então Daniel, ele não se preocupou e com isso ele foi jogado aonde por causa dessa sentença? Cataram ele orando. E aí ele foi para as covas dos leões. Ele não estava preocupado em perder a amizade do rei, porque ele era amigo do rei. Ele não estava preocupado com isso. Ele só estava preocupado com o Deus dele. Ele queria obedecer a Deus, independente do que acontecesse. Sadraque, Mesaque e Abidnego aconteceu a mesma coisa. Se Deus me livrar, beleza. Se não me livrar, que a gente queime lá dentro, mas eu não vou adorar o seu Deus. E aí a gente vê outro servo de Deus, a gente olha para esses homens de Deus e fala, meu Deus, como que eu vou chegar nesse nível, né? Nível hard. É difícil? Não. É intimidade. Fala para o seu irmão, intimidade. Prioridade. Prioridade. Intimidade, prioridade. Se eu tiver como prioridade, eu vou ter intimidade. Pensa nisso. E aí a gente vê outro homem de Deus lá, José. Como sofreu José, né? Como sofreu José, né, André? Como sofreu. Porque Deus tinha algo para fazer na vida de José. E José passou por um processo ali, a gente vê lá em Gênesis 39, vamos lá ver. 39, do 7 ao 12. Diz assim, ó. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, mulher de quem? Do senhor de José, do patrão de José. A mulher do patrão do José estava fazendo o quê? Estava dando em cima de José. Pensa, jovem, bonito, cheio de energia. Pensa nisso, amado. Você que não consegue se segurar aí. Pensa, você que está jovem, você que... Está ligado o que eu estou falando, né? Amém? Se quiser que eu seja mais claro, eu serei. Não precisa, né? Não, irmão, não. Então, José aqui, ó. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, a mulher do patrão, começou a cobiçar José e o convidou. Venha, deite-se comigo. Pensa como que ela convidou. Você acha que ela só falou, venha, deite-se comigo? Ou já se mostrando para ele? Mas ele se recusou e lhe disse,
Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, José falando. Ninguém na casa dele estava acima dele. Ele cuidava de tudo do seu patrão. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar? Cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com o José, pensa, todos os dias, a mulher que não deveria ser feia, né? Todos os dias, insistindo com o jovem, ali cheio de energia, pensa, né? Dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e o que ele fazia? Ele se recusava. Mas isso aqui, é primordial para você que está lutando contra isso, amado. Porque tem no nosso meio irmãos que lutam contra isso. Isso aqui é primordial, a deitar-se com ela e evitar. Então, José, ele evitava ficar perto dela. Se você está passando por uma situação difícil no seu namoro, no seu relacionamento, ou com alguma situação nesse mesmo sentido, evite ficar perto, evite tocar, evite clicar, evite passar perto. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Somente até aí, né? Até o 12. Qual era aqui a prioridade de José? Não pecar contra Deus. O problema não era a vontade dele, porque ele era jovem. Pensa, não tinha mulher nenhuma. Então, vontade ele tinha. Ele sabia, ele queria honrar o patrão, mas aí a Samia falou o quê? Que ele não queria pecar contra Deus. Por quê? A mulher não era a prioridade de José. A mulher não era a prioridade. Aí o Senhor te pergunta, aonde você quer chegar? Aonde que você quer chegar? Aí nós refletimos assim, qual tem sido a nossa prioridade? A prioridade de Daniel, nós vimos qual era. A prioridade de José, mesmo em meio às tentações, nós vimos qual era também. Porque tanto José quanto Daniel chegaram lá no topo. Não foi isso que nós vemos no restante dos livros? De ambos. A gente vê José sendo governador de todo o Egito. E Daniel sendo o terceiro abaixo do rei. Mas eles tiveram prioridades. E a prioridade deles era Deus. A prioridade era Deus. Qual era a prioridade então de José? Qual era a prioridade de Daniel? Eu acho que mesmo sem entender Mateus 6,33, mesmo sem entender naquela época, porque ele não tinha ainda, né, esse livro, porque Mateus é Novo Testamento, e ele está lá, José está lá em Gênesis, está lá no Antigo Testamento. Pensa, eles não conheciam Mateus 6,33, que diz, né, para nós mais claramente, busquem, Jesus falando, né, busquem o reino de Deus e a sua justiça,
E as demais coisas, as outras prioridades, faz parte de algumas prioridades. Cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, são prioridades também. Mas como que é numerado isso? O que é que você coloca aí? Vamos numerar aí as prioridades? Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, acima de todas as coisas nós entendemos aí. Primeiro lugar, Deus, sim? Depois, família? Sim? Família, esposo. Olha lá, ó. Ela foi mais profunda. Você falou família, ela falou esposo. Por quê? O esposo, a esposa é a família. Depois que casou, passa a ser família. Aí a mãe, o pai passa a ser o quê? Parente. Todo mundo entende isso aí? Tem uns irmãos que não estão entendendo muito não. Mas é isso, passa a ser parente. Mas você vai desprezar o pai e a mãe? Não, com certeza não, né? Mas vamos lá, então as prioridades aí a gente colocou, né? Colocamos primeiro o quê? Primeiro lugar o quê? Deus, depois família, depois filhos, mas família já não é? E depois igreja. E o trabalho ficou aonde? Trabalho ficou aonde? Terceiro, por quê? Ordem de prioridades? Se você colocar o trabalho em terceiro, você vai conseguir cuidar da sua família? Como? Oi? Tudo bem, eu estou aqui refletindo junto com vocês. Você está falando que a família está em segundo. Tudo bem, beleza. E eu estou te questionando. Se está em segundo, então você tem o trabalho, certo? O trabalho vai em terceiro. Mas como que você vai cuidar da sua família se você não trabalhar? Estamos refletindo junto aqui. Não estou falando que vem em segundo, viu? Não estou falando. Estamos refletindo. Se a sua família vem em segundo lugar, o trabalho vem em terceiro. Mas espera, se você não trabalhar, como é que você vai cuidar da família? A provisão é do Senhor. Isso, gostei. Provisão do Senhor que vem em primeiro lugar. Aí, segundo lugar, vem o quê? Família. Como é que você vai sustentar a sua família? Trabalhando. Provisão do Senhor. Decide, gente. Trabalhando, mas não é que... Mas tudo bem, as ordens de prioridades que você quiser colocar, Deus vai honrar. Estamos aqui refletindo junto. Refletindo. Porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir cuidar da minha família, certo? Vamos seguir esse raciocínio? Se eu não trabalhar... Mas espera aí, tem algo no trabalho que está me impedindo de buscar Deus e está me impedindo de cuidar da minha família direito. Isso. Não, então, a gente está refletindo aqui. Aí espera aí, está me impedindo de buscar Deus e está me impedindo de cuidar da família. Se está me impedindo de buscar Deus e de cuidar da minha família, não é de Deus esse trabalho, certo? Então agora estamos chegando aí, beleza. Mas aí eu estou lá, né, trabalhando não, estou buscando Deus, e aí você falou que a família vem em segundo lugar, certo? Não é isso? Segundo lugar. Mas aí a sua família está legal, está tudo beleza, mas você decide de repente falar, não, eu vou tirar um tempo com a minha família e eu não vou para a empresa não. Eu vou ficar com a minha família. Ele é o quê? Ele é irresponsável? Estamos chegando lá. Você entende?
As ordens, essa ordem, a gente precisa estar muito atento. Porque assim, se eu coloco o trabalho em terceiro lugar, espera aí, mas como que eu vou cuidar da minha família? Entendeu? Não tem problema você colocar em segundo. Eu vou colocar a minha família, beleza, arrumo outro trampo, legal. Aquele não deu certo, arrumo outro, não deu certo, arrumo outro. Até onde? Não deu certo, eu dependo do Lula, não é isso? Tem. Não vamos entrar em discussão, mas do presidente, seja qualquer presidente que esteja aí no poder, né? Estou falando Lula porque é ele que é o nosso presidente agora. Mas se fosse o Bolsonaro ou outros, né? E aí eu dependo do governo e fico com a minha família. Mas se eu dependo do governo e fico com a minha família, eu vou conseguir dar o alimento necessário para a minha família? Olha só as prioridades. Você está vendo como a gente começa a entender, começa a entender um pouco diferente. A família, realmente a gente quer colocar em segundo. Mas por causa do trabalho, que a gente precisa ir buscar o alimento para dentro de casa, às vezes ele vem para segundo, não é verdade? Às vezes ele vem em segundo lugar. Não que a gente queira colocar. Você está falando que a família é segundo lugar. Mas realmente você coloca em segundo lugar? Você não coloca. Você acaba colocando em segundo, não, acho que coloca em primeiro às vezes. Não é verdade? A gente não coloca? Eu quero trabalhar porque eu tenho muita coisa para pagar. Para ser prudente, E aí eu vou deixar vocês um pouquinho mais confuso aqui para baixo. Para depois a gente chegar num consenso, tá bom? Vamos lá, então você mudou tudo aqui. Você colocou Deus em primeiro, você colocou a família em segundo, e você colocou o trabalho em terceiro, e a igreja você colocou em quarto. Oi? A igreja está em primeiro? A comunhão com os irmãos. Quem é que colocou a igreja em primeiro aí? Amém. Alguns irmãos, outros estão sem coragem de levantar a mão. A igreja é uma extensão daquilo que eu sou com Deus. É uma extensão daquilo que eu sou com Deus. Então, eu não colocaria a igreja nem em quarto, nem em quinto, eu não numeraria. Por quê? Para alguns, existe a responsabilidade com o ministério, como se fosse um trabalho de Deus. Não é isso? Para alguns. Olha só o trabalho entrando aí, ó. Existe o trabalho com a igreja, existe as ovelhas que estão aqui somente congregando e que estão buscando Deus, não é isso? Não é? Então, se eu coloco a igreja quarto, quinto lugar, para alguns sim, para outros que trabalham não. Você que tem trabalho dentro da igreja, é trabalho, se é trabalho. Mas aí, quando a gente fala assim, a gente tem que cuidar primeiro dos nossos de casa. Sim, você tem que cuidar primeiro dos de casa, né? Para depois cuidar da obra do Senhor. Não é verdade? Primeiro cuidar, não ser irresponsável. Você cuidou, aí você busca Deus. Beleza. E aí, nós numeramos, certo? Mas cuidar de todas essas coisas que nós numeramos aqui, é buscar o reino de Deus? Numerar do jeito que nós numeramos aqui, é buscar o reino de Deus? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Sobre prioridades? Então nós numeramos, certo? Beleza? Mas aí eu te pergunto, isso tudo
Cuidar dessas coisas é buscar o reino de Deus? O que é mais importante para você? O céu ou a terra? O que é mais importante para você? O céu ou a terra? E aí tem um versículo bíblico que vai mudar todos, vai mexer com o seu pensamento agora, e você vai entender em nome do Senhor Jesus pelo Espírito. Pelo Espírito, amado. Jesus, ele se preocupava com a família ou com o reino, Camila? Jesus, ele se preocupava com a família ou com o reino? De novo, Jesus, ele se preocupava com a família ou com o reino? O que Jesus colocava em primeiro lugar? O reino de Deus ou a família? O reino de Deus? Está escrito aqui, busquem, pois. Aí, ó. Não, aqui, ó. Mateus 12, do 48 ao 50. Questionaram Jesus e ele falou assim: quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos que aqui estão, estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E aí na sequência, amados, pensa nisso. Na sequência ele diz assim, ó: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você entende? Aí desconstrói tudo aquilo que a gente estava pensando anteriormente. Podemos enumerar como prioridade? Coloca como primeiro Deus. E aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe para a nossa vida. Busca o Senhor com força, com todo o seu entendimento. Buscar em espírito, sabe, amados? Em nome do Senhor Jesus. Então, o que é mais importante para você? Quais são as suas prioridades? Lá em Romanos 8, vamos ler só alguns versículos para a gente encerrar já, em nome de Jesus. Quem é que gostou do culto à noite? Dá um glória a Deus. Oh, glória! Aleluia! Eu também amei. Tem uns irmãos que estão fazendo caras e bocas, nem vou falar quem é. Ai, Jesus, já pensou se todo mundo fosse moreno, o que seria do loiro, né? Mas, se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho? Pensa. Ó, glória a Deus, irmã de fé ali, ó. Um de manhã e outro de noite, por quê? Porque aqui está a minha família. Não é isso que Jesus falou? Papai do céu. Isso é palavra de Deus, viu? É palavra de Deus para as nossas vidas. Não estou falando para você abandonar a sua família, não. Mas se você colocar o Senhor como prioridade aí da sua vida, certamente você vai saber o que fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí, somente alguns versículos para ficar aqui gravado no nosso coraçãozinho, em nome de Jesus. Romanos 8, o verso 5 diz assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne... Já pensou se José ou Daniel tivesse a mente voltada para a carne? O que seria deles com a mente voltada para a carne, né? Com a mente voltada, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O verso 6 diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne
não pode agradar a Deus. E aí, o verso de número 14 diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vamos encerrar aí, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Convido já o pessoal da ADEF para a gente encerrar aqui com um louvor lindo da Marçal, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Pastor Júlio, vem aqui orar para encerrar, orar por essa palavra, no nome do Senhor Jesus, amém, amado? Em nome de Jesus. Aí na sequência a gente louva e depois encerra. E o André está ali acompanhando a gente. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que culto abençoado. Pai, queremos neste momento lhe agradecer, papai, por ter nos dado esse privilégio, pai. Nos dá, Senhor, todo o direito, papai, de estarmos diante da tua presença para aprender cada vez mais, Senhor, da tua palavra, pai. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que esta palavra ministrada nesta noite, Pai, ela venha transformar, Senhor, o nosso pensar, o nosso agir e o nosso viver, Senhor. Papai, que nós não saiamos daqui da forma que entramos, Senhor, mas que teu Espírito Santo continua falando conosco, Pai, em buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, Senhor. Sabemos que o Senhor vai nos acrescentar, Pai. Pai querido, desde já, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do pastor Daniel, Senhor, que o Senhor tem usado para nos transmitir, para nos ensinar, Senhor. Como está lá em 1 Timóteo 4,12, Senhor. O Senhor diz, não despreze o fato de vocês serem jovens, mas para nós meditarmos dentro da palavra que Deus está nos ensinando, papai. E é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas louvem e engrandecem o nome de Jesus.